Bom dia, bom dia. Começando mais uma live aqui às 7h47 hoje. E eu quero continuar, de certa forma, falar um pouco sobre o que eu falei ontem, né? Sobre ter hábitos e com esses hábitos você conseguir construir metas e ter objetivos. Quando você não tem hábitos e você não consegue estabelecer metas e objetivos, você literalmente você não consegue se desenvolver porque seu cérebro ele precisa necessariamente de ter metas, precisa necessariamente ter objetivos para você conseguir alcançar aquilo que você espera. E quando você age por instinto, só pelo automático, digamos assim, o seu cérebro muitas vezes ele vai tentar te sabotar, vai tentar fazer com que você não consiga alcançar aquilo que você está fazendo ou que você está proposto a fazer. Então, sempre que você trabalha em tudo na sua vida, em todos os propósitos que você coloca na sua vida, você precisa necessariamente criar hábitos, pequenos hábitos que vão mudar a sua vida, a sua relação, e também ter objetivos muito claros e muito bem definidos. Qual que é o objetivo? Sim, um objetivo. Eu quero arrumar uma namorada, por exemplo. Então, quais são, né, as características que você espera nessa pessoa que você quer encontrar? André, mas você está sendo muito, né? É estranho falar sobre isso, mas é verdade, funciona. Quando você começa a colocar e definir exatamente objetivos definidos e colocar dentro das suas metas definidas e começa a criar hábitos definidos sobre aquilo que você tem como propósito, aquilo que você tem e busca do seu conhecimento, então isso ajuda você a alcançar o seu objetivo de uma certa forma muito mais rápido do que você imagina. E essa questão de hábitos é interessante. Há um certo tempo, né, o ano passado, se eu não me engano, uma amiga, a gente conversando em alguma coisa, ela pediu um dos livros que eu já tinha lido e comentando sobre o livro, ela pediu esse livro emprestado e eu, óbvio, né, tinha dois, na verdade, eu dei um dos livros para ela e passado acho que mais de um mês eu perguntei, né, se ela tinha lido o livro e tal. Ela, comecei a ler, mas está meio tumultuado, eu não consegui terminar. Se eu não me engano, ela tinha lido só 2 capítulos do livro. E mais um tempo depois eu perguntei, e aí, o que você leu, terminou o livro, conseguiu ler o livro? E ela falou, não, André, não consegui terminar, o livro está lá encostado do lado do meu sofá, mas eu não tenho conseguido terminar de ler o livro. E aí uma pergunta clássica, né? Como coach, e o que mais você não tem conseguido terminar na sua vida? O que mais você começa e deixa de lado e deixa que as coisas se resolvam automático? E ela fez aquela clássica, né, pausa dramática, parou, ficou me olhando e assim, como é amiga, eu conheço um pouco da história dela e ela falou, André, você sabe, né? Então, assim, é uma pessoa que não consegue pôr fim em relacionamento, então ela é mais fácil fugir em vez de concluir relacionamentos, então ela foge das decisões. Em outros aspectos da vida dela também, ela prefere mudar de casa, mudar de cidade a resolver a situação. André, o que tem a ver com o livro? Tudo. Na verdade, a falta de conclusão em um aspecto na sua vida influencia em todos os outros na sua vida. Esse é um pequeno exemplo de que você age instintivamente dentro de tudo que você faz na sua vida. Então, o começar a ler um livro e não terminar, ou começar a lavar a louça e parar no meio do caminho e deixar um outro dia, procrastinar para finalizar, isso tem a ver com exatamente aquilo que você vive. Tem algum problema bem grave, de certa forma, que não permite que você termine. Então, assim, a pessoa começou a arrumar a casa e parou no meio do caminho, e isso é constante, né? Não, isso acontece uma vez na minha vida só. Então, ok, não tem muito problema. Mas quando isso é constante em todas as suas decisões, começa a analisar o que você começa a fazer e você não termina. Eu vi quando eu comecei a minha caminhada, a minha jornada de autoconhecimento e também de estudo relacionado a isso, eu vi que eu tinha muitos livros e todos os livros eu parava no último capítulo. E assim, foi um choque para mim, porque eu sempre deixei marcado onde eu estou no livro, né? E eu comecei a pegar para reler alguns dos livros que eram interessantes e tal, e eu comecei a enxergar que muito desses livros que eu começava a ler, eu parava no meio do caminho, não lia o último capítulo e eu fui analisar dentro da minha vida. O que mais eu não terminei, o que mais eu não finalizei?
E aí tinha a questão de a parte de relacionamentos que eu não conseguia finalizar, tinha a questão de emprego que eu tinha, não era um emprego legal, mas eu também não consegui finalizar. Teve que acontecer várias situações para eu conseguir finalizar isso. E assim, eu sempre, em tudo, eu chegava até no limite, um ponto, e esse limite depois eu não conseguia ir para frente. Então, e eu entendi de que isso tinha realmente, eu precisava chamar a atenção de pessoas, eu precisava, tinha relação com meus traumas de infância, as minhas dores da minha infância. Então, quando eu começo a entender que o não terminar o livro é o reflexo de tudo que eu vivo, então eu começo a mudar. E eu começo a agir de uma forma um pouco diferente e trabalhando exatamente isso de uma forma diferente. E quando eu começo a ler um livro e termino de capa a capa, né, assim dizendo, eu começo a ver que muitas coisas começam a desenrolar também na minha vida. Então, coisas chatas, né, que normalmente você deixa, deixa para depois. E você começa a ver reflexo dessas coisas chatas em outras áreas na vida também. É o que eu comentei ontem, arrumar a cama é chato? É chato. Eu também nunca tive paciência, nunca gostei. Quando eu morava em República, em São Paulo, minha cama era arrumada tipo uma vez na semana quando a empregada ia lá e ela deixava tudo pronto. Porque eu falei, não, vou chegar de madrugada, eu não quero nem saber de trabalho. Mas essas atividades, hoje eu vejo como isso interferiu em muitas respostas definitivas para a minha vida. Então, pequenos hábitos moldam aquilo que você precisa, né? E finalizar. E as metas fazem com que você resolva essa situação e também te ajudam a definir. O Moacir está perguntando a barba, vou tosar, tá? Na verdade o cabelo aqui, a barba, tá tudo meio fora do padrão aí, mas vai entrar na faca logo, logo, vou voltar a ser uma pessoa, porque tá tudo fechado, eu não consegui marcar nem barbeiro, nem nada, mas vai voltar ao normal, pode ficar tranquilo, nunca mais eu serei aquele ogro de antigamente, pode ficar, né? O Moacir me conhece já há muito tempo aí, sabe quem eu era, né? E acho que ele consegue até mesmo, ele viu essa fase intermediária em que eu passava e deixava tudo de lado, reunião, às vezes marcar reunião, eu lembro uma reunião que a gente marcou com, inclusive eu, Moacir e outras pessoas, e eu me sabotava, no último momento, no último segundo eu terminava, não fazia. Por quê? Eu não tinha os hábitos de fazer, eu não tinha uma meta definida do que eu queria fazer para a minha vida, não sabia o que eu queria de melhor para mim. E as metas, quando eu estabeleci, eram metas sem muito sentido. E quando não tem muito sentido, o seu cérebro não consegue identificar que isso realmente é válido, é verdadeiro, ele também não te ajuda a fazer com que aconteça. Então, hoje eu entendo que todas as metas, inclusive, como eu disse no começo da live, eu quero casar. Ok, com quem você quer casar? Quero um marido que seja legal. Eu falo, beleza, o que é ser legal? Né? E eu falo que quando eu defini, inclusive com relação a relacionamento, o que eu queria como pessoa dentro do meu relacionamento, as coisas mudaram e melhoraram. Então, saber que as metas bem definidas, metas não servem somente para meta de venda, tantos R$1.000, a empresa precisa de vender tantos mil. Não, a meta tem que ser estabelecida inclusive em coisas pessoais mesmo. Eu quero até o final do ano ter uma namorada assim, 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 vai ser cabelo grande, 1,70 m de altura, todas essas informações, porque seu cérebro começa a trabalhar a favor disso. André, você está sendo muito... Nunca vi meta para arrumar namorada. Eu falo, sim, você precisa começar a criar congruência para você. Então aquilo, e você começa a definir. Um cliente meu chegou lá assim, eu preciso arrumar uma pessoa, eu quero ter uma namorada, mas está difícil, as mulheres isso, a mulher fala assim, ok, o que você espera de uma mulher? Não, eu quero uma mulher bonita. Fala, beleza, banguela, né? Corpo todo tatuado, mas bonita, tá ok? Fala, não é assim. Fala, então vamos começar a definir que tipo de mulher você quer. Quero o corpo assim, cabelo assim, eu não gosto de tatuagem, então ela não pode ter tatuagem. E a gente começou a exatamente definir. E aí, no final da sessão, né, quando a gente terminou de fazer a meta sobre essa questão de namoro,
ele viu que a pessoa com que ele estava buscando um relacionamento não servia. E ele criou clareza, falou, cara, essa menina que eu estou conversando, ela não tem nada do que eu quero. Ela não tem nada daquilo que eu imagino como uma esposa. E aí ele estava perdendo tempo e perdendo energia, de certa forma, dando em cima de uma pessoa, conversando com uma pessoa que não condizia com nada com o que ele esperava. E aí ficou, a partir do momento que ficou claro para ele aquilo que realmente faz sentido para ele mudou completamente e falou, André, realmente, eu estava indo por um lado totalmente errado, agora eu sei exatamente o que eu quero. Então, assim, as metas definidas, né, elas fazem com que o seu cérebro consiga, é o que o Moacir comentou aqui, ela faz com que o seu cérebro enxergue, e aí você tem muitas coisas envolvidas, você tem a física quântica, que explica quando você declara, quando você visualiza, quando você programa alguma coisa, aquilo vai trazer para a verdade, vai trazer aquilo para a sua realidade. Então, a ciência explica isso, aquilo que você foca, ela expande. Então, se eu não tenho foco, se eu não tenho algo definido do que eu quero, qualquer coisa que chegar vai ser, né? Então, meta, eu quero comprar o carro X, quero comprar um carro. Aí pode ser qualquer carro, então, pode ser um Chevette 63 caindo aos pedaços? Falei, não, peraí, não é bem assim não. Falei, então, que tipo de carro que você quer? Eu quero carro, exemplo, Mercedes. Qualquer Mercedes? Pode ser um Mercedes velho caindo no pedaço? Não, quero um Mercedes assim, branco, estofamento de couro, ar-condicionado, 0 km. Então começa a definir, muito bem definido as suas metas. E seu cérebro começa a condicionar e a visualizar. É interessante assim, quando, principalmente mulher grávida, quando sai na rua, só vê mulher grávida na rua. Por quê? Ela começa a condicionar seu cérebro a isso. Quando um homem que define, eu vou comprar um carro tal, e ele sai na rua, ele começa a enxergar tudo exatamente parecido com aquilo que ele definiu. Então, você começa, é isso mesmo, você começa a ver mais aquilo, o seu desejo. Então, quando você começa a estabelecer metas, de namoro ou de relacionamento, você começa a ver pessoas que têm aquele perfil que você se interessa. Quando você começa a colocar metas de emprego, por exemplo, eu quero trabalhar como executivo numa empresa assim, assim, assim. E você começa a funilar e de repente, nada é do nada, mas do nada você começa a receber e-mails de vagas de emprego exatamente dentro daquilo que você colocou como meta. Então, assim, as metas servem para quê? Para tudo. Em tudo que você faz na sua vida, você precisa ter metas muito bem estabelecidas, metas cronológicas, com tempo, com data, muito bem definido o que você quer para que isso realmente consiga fazer e consiga alcançar. André, mas que meta tem a ver com hábito? O hábito de começar a fazer as metas, de programar o seu cérebro para isso, buscar realmente, por exemplo, se você quer um Mercedes, você não vai eu vou na loja da Volks. Não, começa a visualizar, começa a ter a certeza daquilo que você quer, e esse hábito constante vai fazer com que seu cérebro comece a desenvolver e você começa realmente a trazer isso para você. Então, hábitos saudáveis. E, André, o que tem a ver hábito saudável? Eu comer direito ou eu não comer direito vai me ajudar sim. Quando você tem uma disciplina alimentar, quando você pratica exercício, quando você faz coisas que te ajudam a te desenvolver, inclusive, seu cérebro trabalha melhor. Então, assim, se você quiser, você faz um teste. Vai numa churrascaria um dia, assim, paturra de carne vermelha, e depois logicamente, tenta resolver uma solução ou um problema lógico. Você vai começar a ter dificuldade, porque seu cérebro ele fica meio com dificuldade até de resolver questões simples que a sua memória fica prejudicada quando você está com um alimento muito pesado no estômago. Então, assim, se você começa a ter bons hábitos, dormir não com a barriga cheia, dormir 8 horas por dia, para quem precisa de 8 horas, porque o sono é reparador e você precisa ter uma boa noite de sono para poder ter realmente as suas memórias serem gravadas no cérebro, aonde a memória de longo prazo. Então, tudo isso influencia e tudo isso são hábitos. Então, o hábito de dormir. Eu lembro que uma vez,
quando eu comecei, né, descobri algumas dificuldades emocionais minhas, comecei a fazer um tratamento com uma psiquiatra que trabalha com florais e um tipo de terapia diferente. Primeira coisa que ela me perguntou, quantas horas você dorme por noite, né? E eu falei, não tenho hora, não durmo qualquer hora. Na hora que dá sono eu deito e durmo. Ou eu falei, mas que horas isso? Não, às vezes 1 hora da manhã, 2, que hora que você acorda? Não, 7h30, 8 horas. E a primeira coisa que ela brigou e bateu muito forte foi exatamente isso. Dorme, né, a gente começa na conversa, dorme 10h30 da noite e acorda às 7 horas da manhã. Ah, mas eu não tenho sono. Eu falei, não interessa, deita 10 horas da noite, 10h30 e levanta às 7 horas da manhã. Porque o hábito faz com que você consiga, né, a desenvolver. O Moacir tá falando aí, é verdade. Se alguém estiver gostando da live, clica nesse aviãozinho aí, compartilha com as pessoas, chama mais pessoas se você acha que é interessante mais pessoas conhecerem um pouco sobre isso daqui. Convide seus amigos aí, vamos fazer um negócio legal, tá? Aperta o coraçãozinho, vamos divulgar aí nosso trabalho para trazer mais pessoas realmente que queiram, né, que queiram participar. Então, voltando, né? Então, os hábitos, quanto mais hábitos positivos, melhor o seu condicionamento, melhor a sua vida. Você tem hábitos positivos na alimentação, então seu cérebro começa a funcionar melhor, você se sente bem. Antigamente, eu gostava de comer muita comida pesada, sanduíche, pizza, e acordava sempre no mau humor do cão, né? E até que eu consegui descobrir que né, exatamente o autoconhecimento faz isso com a pessoa. Eu comecei a ver que quando eu tinha alguma refeição mais pesada, algum tipo de alimentação durante a noite, meu sono era horrível e eu acordava no outro dia disperso, então uma qualidade de sono ruim faz com que você seu cérebro não consiga trabalhar direito, e aí por mais que às vezes você acorda bem humorado, mas o sono, não sendo um sono muito bom, não é um sono reparador. Então as suas memórias ficam comprometidas. E você começa a não ter resultados exatamente porque o seu sono não foi um sono reparador. Você precisa ter exatamente o que eles chamam de sono REM. Quando mais profundo o seu sono, mais as informações são guardadas dentro da sua memória. E aí você começa a ter melhor consciência. Então, pessoas que dormem normal, dormem 8 horas por dia e têm um sono satisfatório, elas têm um pensamento lógico melhor, resolvem as coisas muito mais fáceis, exatamente porque o cérebro consegue pegar a informação, aquilo que é importante ele armazena e aquilo que não é importante ele descarta. E aí, assim, pessoas que estão estudando, né, para algum curso, algum concurso, provas, assim, aquele branco, né, na hora da prova. Nossa, eu estudei tanto, varei a noite estudando, é uma das piores coisas que você pode fazer. Porque você não descansou, seu cérebro não conseguiu pegar aquela informação, jogar na onde precisava jogar, ele simplesmente descarta porque seu cérebro começa a ficar mais lento. E essa letargia é exatamente pela falta do sono reparador, né? Então, de novo, os hábitos te moldam e te fazem com que você haja da forma com que deve agir. E começa a ser instintivo. O seu cérebro ele vai fazer de tudo para você entrar no automático. Todas as suas ações ele vai buscar com que você entre no automático para que ele consuma menos energia. Então, quando fala que 80% das suas decisões são emocionais, e está ligado exatamente a isso. Todas as suas decisões você toma dentro do automatismo, porque ele precisa economizar o máximo de energia, e é o exemplo de quando você começa a dirigir, né? A primeira vez que você pega o carro para dirigir, você fica pensando o tempo todo, a sua cognição está aflorada. Eu vou primeiro a embreagem, solto devagar e vou pisando no acelerador, ponho a primeira marcha, e a partir do momento que isso começa a ser normal para você, você já nem olha o que você está fazendo, você simplesmente muda de marcha e tal. E isso é a função do cérebro. Ele vai buscar mecanismos internos para poder automatizar tudo, para ele não consumir energia. Essa cognição, o uso muito da cognição, você queima muita energia. Então, quando você começa a praticar hábitos saudáveis, por exemplo, acordar todo dia de manhã, fazer exercício físico, acordar cedo,
ir para academia ou fazer uma caminhada, ou mesmo, você quer um outro exemplo de hábito saudável, ter amigos que estimulam. Ter amigos que te estimulam no dia a dia também ajuda no seu desenvolvimento. Existe um livro, né, O Poder das Conexões, são 3 cientistas que estudaram durante 37 anos o comportamento humano. E exatamente o comportamento das conexões. E eles viram que as conexões entre pessoas, uma pessoa é influenciada até a 4ª pessoa distante, mesmo que eu não conheça. Então, há hábitos saudáveis dentro de amizade, sim. Porque se você tem uma grande amigo e essa pessoa tem um amigo que tem um amigo que tem um amigo que tem problemas com drogas, por exemplo, você vai ser afetado por isso. Se esse amigo distante de 4 pessoas engorda, de acordo com o estudo desses cientistas, se ele engordar 1 quilo, existe a possibilidade de você também engordar 1 quilo. Ah, André, não confio nisso. Bom, é um estudo científico que foi 37 anos de estudo. E tem muito a ver. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, começa a buscar pessoas de sucesso ao seu redor. Tenha hábitos, né, de sucesso. Então, para de reclamar, para de procrastinar, para de ter atitudes que realmente vão te atrapalhar. Então, tudo isso são hábitos. E os hábitos fazem com que você tenha uma boa relação em tudo na sua vida. Então, praticar pequenos hábitos, começa com pequenos. Se você é uma pessoa desorganizada, começa arrumando a gaveta de meias. E aí, uma outra coisa, quando um hábito quando você começa a fazer algo e se torna realmente um hábito e você começa no automático, então você comemora todas as vezes que você conseguir fazer. Porque o seu cérebro, você diz para o seu cérebro que aquilo é importante e que você conseguiu mudar de fase. Então sempre comemore, sempre faça com que o seu cérebro crie, né? Quando você consegue dirigir o carro por um período grande, nossa, consegui, que legal, não errei, não deixei o carro apagar e tal. E aí por isso, essa satisfação faz com que seu cérebro, né, fale, é legal dirigir, é interessante dirigir, a gente vai dirigir de novo. E vai fazer com que você queira isso com frequência, ok? Então, o que eu quero, né, passar para vocês, na verdade, hoje, é sobre isso. Crie hábitos saudáveis. Faça de forma, né, que seja bom e prazerosa para você. Então, ler livros é importante, mas comece e termine. E tudo, se você tem dificuldade de começar alguma coisa e não terminar, independente da área, que você começa a fazer academia e não consegue terminar a academia, por exemplo, o que acontece para você não conseguir fazer isso? O que faz com que você se sabote e não participe disso com frequência? Alguma coisa, algum gatilho existe, alguma empecilho você tem e você carrega que não te permite você concluir essa tarefa. E vai refletir em todas as áreas. Não você está falando coisa que nada a ver. Começa a observar o que você faz hoje que você deveria cumprir e de repente você não cumpre. Onde está a raiz disso daí? E quando você descobre a raiz, você consegue limpar todos esses problemas que têm te atrasado. Pequenas tarefas que sejam, limpar a casa, varrer a casa, não consigo terminar. Alguma coisa está errada. Não consigo terminar livros. A não ser se o livro for muito chato, né? E aí você se dá o prazer, digamos assim, de não terminar de ler o livro. Mas assim, se isso é frequente, então alguma coisa está errado aí. E começa a observar isso daí e começa a forçar e falar também. Napoleão Hill fala muito de autoafirmação. Se você tem dificuldade de fazer alguma coisa e você acredita que precisa disso para você, começa a falar de forma positiva, né? Ou muita gente fala, eu não quero, não faço o que você não quer, não digo o que você não quer, mas sim o que você quer. O cérebro não identifica a palavra não, identifica. Só que para ele trabalha por associação. Se eu chegar para você e falar, não pense num elefante, eu tenho certeza que todo mundo pensou num elefante, ou grande maioria pensou. Mas eu disse para não pensar. Mas aí, mas por que você falando para não pensar, meu cérebro diz me mostra a imagem?
porque exatamente ele trabalha por associação. E quando eu falo, não pensa no elefante, ele vai lá na sua memória, ele busca, né, o que é o elefante, e ele isso aqui é o elefante. Então, esse ser, isso aqui eu não posso pensar. E aí ele te mostra, falou, isso aqui é a coisa que você não pode pensar, tá ok? Então, quando você for estabelecer qualquer movimento dentro da sua vida, sempre coloca coisas positivas e que seja realmente factível que você consiga, né? Eu não quero mais procrastinar, então falar assim, eu vou realizar tarefas, porque aí seu cérebro sabe o que é realizar e sabe o que é tarefa. Agora, eu não vou procrastinar, ele vai lembrar da palavra procrastinar, vai te dar evidência do que é procrastinar e você vai continuar procrastinando, né? Eu vou começar e terminar todos os livros que eu peguei. E não assim, eu vou não vou mais parar de ler livro, porque ele sempre vai pela referência, parar eu sei, livro eu sei, então, peraí, não, eu tô fazendo certo, já tô fazendo, então tá tudo ok. Então, dentro daquilo que você quer fazer, nunca coloque o que você não quer, sempre aquilo que você quer e aquilo que você espera para sua vida. E seu cérebro vai trabalhar para que você consiga conquistar. Então, um hábito, quero ter o hábito de gostar de ir na academia. Então, fala para você todos os dias, eu adoro academia, eu amo academia, isso é muito gostoso, isso me faz bem, isso me transforma, me motiva. E começa a falar isso repetidamente, até que seu cérebro cria isso como verdade e você vai começar a seguir isso, e sem dúvida, sem problema nenhum. Eu também não gostava de academia, e antes desse bloqueio, esse lockdown completo, assim, né? A gente não pode sair e tal. Eu comecei a praticar e eu gostava. Mas por quê? Durante o ano passado, eu comecei a treinar meu cérebro exatamente para isso. Eu ia para academia, tristeza, saco, repetição. Eu não gosto muito desse ambiente repetitivo e tal. Mas eu chegava da escada da academia, né? Na base da academia até na academia, eu falava comigo, eu amo academia, isso é muito bom, eu gosto, isso vai me fazer muito bem, isso me fortalece, me deixa bem, e começa a ver as coisas positivas. Fazer academia me dá um sono mais tranquilo, me ajuda no meu desenvolvimento, e eu, durante o período todo, às vezes até quando eu saía de casa até a academia, eu ficava repetindo essas palavras, e eu fazia exercício e saía com muita dor, lógico, né? Mas essa dor já era uma dor agradável. E não o contrário, quando eu falava, nossa, eu cansei de falar isso várias vezes, academia, para que eu vou fazer? Eu vou pagar um negócio para sair com o corpo dolorido, eu vou pagar alguma coisa para me machucar, para sair mal. Eu não gosto desse negócio. Uma vez fui até mal educado com a amiga que me incentivando a fazer exercício, ela, André, você precisa e tal. Eu falei, para quê? Vou pagar um negócio para sair com o corpo dolorido? Deus me livre, não quero isso não, prefiro no boteco tomar cerveja. E sempre brincava, né? Falei assim, quantos amigos você tem na academia? Aí ela, tem tantos, assim. Falei, quantos amigos você fez no boteco? Qual é mais? Ela, com boteco é mais. Falei, então, pra que eu vou pra academia? E então essas mentiras, perdão, seu cérebro vai sempre acreditar nas mentiras que você conta pra ele. E essas mentiras que eu contava fazia com que eu sempre desistia no meio do caminho, parava porque eram muito mais coisas ruins do que coisas boas. O dia que eu comecei a falar exatamente o contrário, que eu comecei a trazer de uma forma melhor, as coisas começaram a fazer mais sentido, eu comecei a gostar e comecei a fazer coisas que nunca imaginava que eu estaria fazendo na academia. Fazer eólico, né? Elíptico, né? Desculpa. Eólico não, elíptico, fazer esses cardio que eu nunca gostei de fazer, e eu comecei a fazer exatamente porque, uau, isso é legal, a sensação é boa, tá me fazendo bem. Então, os hábitos são reprogramados, você consegue fazer novos hábitos a partir daquilo que você propõe como meta e como objetivo. Minha meta é pesar, né, sei lá, uma pessoa eliminar, né, 10 quilos. Então, quais são os hábitos que eu preciso ter para eliminar 10 quilos? Alimentação, então eu preciso de uma alimentação mais saudável, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso fazer com que as coisas, né, melhorem para mim. Então, exatamente isso vai fazer com que você comece realmente a desenvolver, ok? E exatamente isso, tá? Hoje a live, normalmente eu faço uma live de 15 minutos, hoje a live está com 30 minutos aqui,
Espero que tenha sido válido para vocês, para todo mundo que participou. Vou compartilhar essa live no IGTV, no meu canal do YouTube também. Se você acha que alguém precisava ouvir isso daqui e não teve oportunidade, compartilhe essa live no IGTV com as pessoas. Compartilhe o meu canal do YouTube, youtube.com/AndréL Rodrigues. Espalhe para as pessoas. Amanhã estou aqui novamente. Dependendo da quantidade de pessoas que tiver online, eu posso estender um pouco mais. E se vocês quiserem ouvir alguma coisa mais também direcionado a alguma coisa, manda pergunta para mim. Vou ter o maior prazer de respondê-las. E exatamente o interesse disso aqui é trazer crescimento para todo mundo, tá? Eu não sou a pessoa, né, que com todo o conhecimento, mas o conhecimento que eu tenho tem trazido muita transformação para muitas pessoas. E cada vez mais eu me aprofundo nesse tipo de conhecimento e eu tenho certeza que eu posso ajudar ainda mais outras. Então convide seus amigos amanhã de novo às 7h45. Estou online aqui novamente e vamos que vamos, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pela participação de todo mundo. Compartilha, vai ficar gravado essa live. Compartilha ela com todo mundo aí, chama seus amigos, chama as pessoas para poderem ver. Compartilha do YouTube também, vai lá, inscreve no meu canal do YouTube, dá um joinha também no YouTube para que isso comece a divulgar maior e as pessoas começam realmente a ver tudo isso daqui, tá bom? Um abraço a todos, gratidão!